Então, um amigo meu me contou sobre a ilha de Jeffrey Epstein. Eu descobri que esses atos com crianças eram feitos como parte de rituais satânicos, rituais ocultos. Helena Blavatsky, Aleister Crowley ou Albert Pike. É só uma história interessante para começar. Tenho curiosidade sobre cultos e fascínio mórbido por sociedades secretas e como mantém o poder. Transformando isso em um renascimento religioso em sua vida? Primeiramente, Deus não é uma fonte divina, Deus é Deus. Quando eu revisei as coisas do Antigo Testamento, isso me deu uma nova perspectiva sobre o Evangelho. Mesmo antes de terminar Mateus, eu já tinha me convertido. Este é Larry Singh. Talvez você o conheça como cofundador da Wikipédia, um cara brilhante, reflexivo e cheio de princípios. Agora, este episódio não é sobre isso especificamente, é sobre a jornada espiritual dele, com a qual muitos de vocês provavelmente vão se identificar. Ele foi criado como cristão e se afastou. Ele se tornou um filósofo agnóstico. Ele confiava mais na razão que na fé, até que algo mudou. Não foi milagre ou visão, mas um confronto com os lados mais sombrios do poder humano. Abuso, corrupção, redes secretas e a perturbadora possibilidade de que o mal é mais organizado do que pensamos. Essa busca não o tornou paranoico, mas o levou a agir inesperadamente. Ele pegou a Bíblia não para conforto, mas para testá-la, desafiá-la e desmontá-la. Mas, em vez disso, surpreendeu-se ao vê-la resistir a cada pergunta e objeção. Pela primeira vez, encontrou respostas que não podia descartar. Esta é a história de uma mente que deixou a religião para trás, seguiu a verdade na escuridão e voltou mais convencida do que nunca de que Deus é a verdade. Esta é a jornada espiritual de Larry Sanger. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao Kim. Você mencionou que cresceu como luterano e, pelo que entendi, talvez na adolescência e nos seus 20 anos, você era menos ativo na sua fé. Você se consideraria ateu ou secular nessa época? Eu me tornei agnóstico quando era adolescente. Basicamente, sim. Meus pais se divorciaram e quando comecei a pensar e paramos de ir à igreja, mesmo tendo sido confirmado como luterano quando eu tinha uns 12 anos, quando eu tinha 15 ou 16 anos, percebi, eu realmente não acredito mais em Deus. Não parecia importar tanto, mas eu era muito inclinado à filosofia, então pensei muito sobre isso e basicamente decidi. Não há motivo suficiente para acreditar na existência de Deus. E eu queria acreditar apenas nas coisas verdadeiras que eu mesmo concebia e até mesmo o propósito da minha vida como ser um buscador da verdade, buscar a verdade. Agora vejo como o seu trabalho com a Wikipédia e seu compromisso com a neutralidade e, de certa forma, desvendar o viés dentro da Wikipédia influenciaram isso? Levou você a essa história mais ampla de uma espécie de renascimento religioso na sua vida? E como isso está relacionado a essas redes de elite? Sim. Eu diria que meu compromisso com a neutralidade está, de certa forma, geneticamente relacionado ao meu compromisso geral com a verdade. Então, eu acho que não recebemos todas as ferramentas de que precisamos. Se nossas enciclopédias e jornais, etc., forem tendenciosos, se forem órgãos de propaganda, então não estamos no controle de nossas próprias crenças. Essencialmente, eu acho muito importante que sejamos deixados livres e apoiados naquilo em que acreditamos. E novamente isso porque eu mesmo sou um buscador da verdade e fui assim a vida toda. É por isso que eu fiz doutorado em filosofia e assim por diante. Agora, quanto ao conhecimento, coisas de culto, como estávamos dizendo antes, isso precisa ser devidamente preparado. Então eu pensava, antes de 2019, que geralmente eram, lobos solitários que atacavam crianças, eu não fazia ideia de que eles eram organizados de alguma forma. Acho que se você tivesse me perguntado, eu teria dito, ok, acho que provavelmente é verdade que existem grupos de pessoas realmente particularmente depravadas.
mas eu não fazia ideia de que isso poderia ser algo comum ou um grande negócio. Quer dizer, o lance é que eu sabia sobre, tipo, as controvérsias católicas, padres, e bem, sabe, para ser justo, outras igrejas também têm seus próprios problemas. E escolas, basicamente, onde quer que crianças estejam, sabe, isso vai acontecer. E então, sim, eu realmente não tinha pensado muito sobre isso. Então, um amigo meu, ele não era um amigo ainda. No processo de meio que abrir meus olhos para essas coisas, ele se tornou um amigo. Basicamente, me contou sobre, você sabe, a ilha do Jeffrey Epstein antes de realmente virar notícia de primeira página. Na verdade, foi só alguns meses depois que ele me apresentou essas coisas que isso passou a ser muito discutido. Vamos colocar dessa forma. E no processo de aprender sobre isso, eu descobri que pelo menos algumas dessas pessoas foram pegas, como Jimmy Savile, por exemplo. Então, algumas das cenas de assassinato que foram descobertas e alguns dos depoimentos dados depois pelas vítimas dizem que esses atos com crianças foram feitos como parte de rituais satânicos ou rituais ocultistas, ou como você quiser chamar, mas são esses rituais pseudo-religiosos. O que parece loucura, certo? Claro. Mas se você realmente pesquisar em fontes convencionais, isso é relatado repetidas vezes. Antes de 2019, eu teria descartado, sabe? Eu teria descartado muita coisa disso como sendo satânica. Pânico, como era chamado lá nos anos 1980 e 90. Mas claramente tem algo ali. Repetidas vezes, vemos muitos exemplos dessa conexão entre pessoas com essas visões de mundo bizarras, ou o que eu chamaria de visões de mundo bizarras e criança organizada. Eu não espero que as pessoas que estão ouvindo isso, se você nunca teve contato com esse tipo de coisa, claro, eu acho que seus ouvintes já sabem sobre isso. Com certeza. Eu já tive muitas pessoas no programa que falaram sobre crime organizado, redes relacionadas a abuso e, além disso, até abuso ritual. Eles discutiram isso profissionalmente, trabalhando com o FBI, que é basicamente todo o trabalho desse agente em particular, mas trabalhando basicamente para desmantelar e infiltrar essas organizações a fim de derrubá-las. E que eles existem e que muitas vezes são pessoas bem comuns, que existem nessas coalizões do crime, trabalhando como advogados e dentistas, mas que têm essas inclinações malignas para cometer as piores atrocidades que os seres humanos podem imaginar. Então, ele disse, se você realmente quer entender o que está acontecendo e lutar contra isso, então o que você precisa fazer é ler esses livros. E ele começou a me indicar, ele continuava me dando esses livros diferentes, e eram muitos deles. Alguns deles eram apenas ficção interessante, sabe? Mas alguns deles eram sombrio e perturbador, como Helena Blavatsky ou Aleister Crowley. Ou você sabe, quem é aquele cara maçom? Albert Pike. Albert Pike, com certeza. Eu comecei a ler um pouco, sabe? Acho que não passei da introdução dessas coisas. E eu sempre tive a noção, porque, de novo, filosoficamente, eu sou um cético, então eu não gosto. Claro, não acredito nessas coisas, só estou aprendendo sobre elas. Foi o que disse a mim mesmo. No entanto, sendo realmente um cético, eu não nego que as coisas são possíveis, certo? Então, embora eu realmente não acreditasse em um mundo espiritual, eu disse, ok, é possível que um mundo espiritual exista, eu acho.
E é possível que essas pessoas, de alguma forma, estejam fazendo o que fazem, o que as coloca em grande perigo, eu acho, sabe? E mesmo assim, elas fazem isso e fazem como parte de grupos, o que é estranho, e elas têm apoio. E, tipo, a coisa mais perturbadora sobre isso, claro, veio à tona em conexão com o caso Epstein, que é o sistema judiciário, sabe? Está dando cobertura para eles, tipo, parece que há muitos policiais corruptos e advogados corruptos, o que não é novidade e não surpreende por si só. Mas a ideia de que eles estão dando cobertura para uma organização de exploração infantil, isso não, quero dizer, nem mesmo um criminoso comum, a menos que sejam da M13 ou algo assim, vão dizer que não vão participar disso. Certo? Então, essa é a descoberta para você. Ouvir sobre figuras ocultistas históricas desses grupos ritualizados. Você acaba vendo isso chegando ao mainstream com a história do Epstein. Isso parece ser, mais uma vez, outro grupo organizado com algumas das pessoas mais poderosas do nosso país e do mundo que estão cooperando, e talvez sejam cúmplices. Com um dos, você sabe, os mais notórios dos últimos 100 anos, esse cara, Jeffrey Epstein, e todas essas coisas em conjunto meio que mudam sua perspectiva sobre a natureza do poder. Eu presumo. A conclusão a que cheguei é que é possível que existam algumas pessoas muito poderosas. Não estou dizendo que a maioria deles seja assim, nem falando de pessoas específicas. Eu atribuiria minha crença às evidências. Epstein era realmente culpado? E Donald Trump? Bem, o júri ainda está decidindo, mas... E Bill Clinton? Bem, na verdade, há mais evidências nesse caso de qualquer forma. Mas o ponto é o seguinte: o ponto é que todas essas pessoas parecem estar organizadas, não necessariamente aquelas pessoas específicas que eu citei, certo? Eles parecem estar organizados de uma forma que envolve as crianças. E pelo menos em alguns casos, não tanto no caso de Epstein, em alguns casos, isso está muito intimamente associado a rituais ocultistas. E então ouvimos sobre o poder dos maçons, certo? E eles próprios já foram acusados desse tipo de coisa de vez em quando. E então a ideia é que o poder é exercido em segredo. O que você vê no palco público, como é relatado nos jornais, não é toda a história. Qualquer pessoa que não seja ingênua já sabe disso. Mas o que talvez nem todos nós aceitamos é que existem sociedades secretas. Talvez que eles realmente tenham algum tipo de crença religiosa estranha e que às vezes possam envolver grupos sistemáticos de crianças. Tudo isso é muito, muito perturbador, claro. Então, novamente, quando comecei a olhar esses livros, eu disse, ok, não vou ler esses livros para aprender sobre esse sistema. De jeito nenhum, porque uma coisa que é dita é que tal... Livros, você sabe, eles te dão conhecimento oculto, certo? É isso que ocultismo significa, certo? É o conhecimento oculto, e ter esse tipo de conhecimento é realmente poderoso, realmente abre portas espirituais. Eu disse para mim mesmo, se esse for o caso, então eu realmente não quero ler esses livros porque quero que essas portas permaneçam fechadas. Alguns meses se passaram depois que tomei conhecimento de todas essas coisas, principalmente no meio de 2019 e em dezembro do mesmo ano. Acho que terminei de ler algo antes de dormir e estava pensando no que ler depois. E eu pensei, bem, sabe, eu queria ler a Bíblia porque a Bíblia é é aquilo que os ocultistas estão invertendo, basicamente é isso que eles fazem. Muita da simbologia dos rituais e de outros aspectos desse tipo de
cultos ocultos é uma perversão do que está na Bíblia. Missas negras e similares são, na prática, uma inversão dos rituais cristãos. Mas esse é só um tipo, claro. Sim. Então eu decidi pegar a Bíblia e, sabe, pelo menos assim eu entendo um pouco melhor ao que eles estavam reagindo. Não é como se eu nunca tivesse lido partes da Bíblia. Claro, eu já li partes da Bíblia, mas nunca li tudo do começo ao fim. E posso dizer agora que eu certamente não entendia qual era o objetivo da Bíblia e toda essa questão que os teólogos chamam de história da redenção ou salvação, certo? E quando eu realmente estava lendo a Bíblia, bem, vou deixar você me guiar. Não sei até que ponto você quer que eu entre em detalhes, mas eu fiquei absolutamente impressionado que ela resistiu a toda a investigação que eu consegui fazer, exatamente do jeito que Tomás de Aquino disse, como você mencionou antes. Isso se refere especificamente ao Evangelho ou é à totalidade da Bíblia? Na verdade, não era o Evangelho, era o Antigo Testamento. E então, claro, eu sabia, tendo sido criado como cristão, eu conhecia os contornos gerais do Evangelho. Acho que eu tinha lido um Evangelho para meus filhos nos últimos 2 anos como parte da educação em casa. Então não era algo desconhecido. Mas quando eu revisei as coisas do Antigo Testamento, isso me deu uma nova perspectiva sobre o Evangelho. Quando eu, mesmo antes de terminar Mateus, acredito, e certamente antes de terminar os Evangelhos, eu já tinha me convertido. O interessante é que, na verdade, foi ao passar sistematicamente pelo Antigo Testamento e tentando obter respostas para todas as minhas perguntas. Não que eu acreditasse nas respostas imediatamente, porque, claro, eu não acreditava, mas fiquei impressionado com isso. Bem, 2 coisas. Primeiro, eu não percebia isso. As pessoas faziam minhas perguntas, realmente se importavam com elas e realmente se aprofundavam nelas. Às vezes, sabe, do jeito que faziam em blogs pessoais ou eram devocionais demais para mim, não eram realmente interessantes ou filosóficas, focadas nas questões difíceis e críticas que precisam ser tratadas primeiro, pelo menos para fins apologéticos. Mas havia alguns recursos online que eram surpreendentemente convincentes. Eu finalmente percebi isso depois de passar por vários livros do Antigo Testamento. E, sabe, simplesmente fazendo minhas perguntas de forma sistemática e obtendo respostas que, sabe, existe uma história de 2000 anos de reflexão sobre essas coisas. E não é apenas uma questão de, sabe, estudar a Bíblia e, sei lá, improvisar sobre mitos ou algo assim. Eu não sei exatamente o que eu pensava sobre o que a teologia envolvia, mas em um certo nível básico, muitas vezes. O que acontece é responder às perguntas difíceis que as pessoas têm enquanto leem a Bíblia, que era exatamente o que eu estava fazendo. Sim. Sem dúvida. Muito crédito para minha mãe, que sempre incentivou esse tipo de pergunta e nunca evitou respondê-las. Se ela não soubesse, dava um jeito de achar a resposta. Lembro de ter 10 anos e perguntar para ela. Que, de certa forma, são as questões mais fundamentais sobre crença divina em qualquer aspecto. Mas eu acho que, em relação à Bíblia, o que eu considero importante, acho que as pessoas deveriam refletir sobre isso. Acho que isso se aplica a qualquer texto religioso, mas especialmente à Bíblia, por ser uma das obras mais fundamentais e impactantes da história da humanidade. Que todas as perguntas que as pessoas... Quem está ouvindo isso, ou você e eu podemos enfrentar, já foram feitas e discutidas à exaustão por milhares de anos. Exatamente. E o problema do mal? E eu acho que muitas pessoas flertam com a ideia de serem religiosas ou espirituais de alguma forma, mas aí dizem, mas como pode existir um Deus? Há tanto mal no mundo que acham que não existe e seguem sem questionar
ou buscar respostas, seja através de um catecismo ou de algum outro tipo de fonte apologética. Porque essa pergunta foi feita pelos primeiros, pelos mais antigos pais da igreja, certo? Como pode haver um Deus que nos ama com tanto mal ou ocultamento divino? Se esse Deus existe, onde ele está? Por que não está presente na minha vida? E essas são perguntas com as quais toda pessoa religiosa, e eu acho que toda pessoa, provavelmente já lidou ou refletiu de alguma forma, e existe uma longa biblioteca cheia de respostas. Se você as considera satisfatórias, depende de experiência subjetiva, mas afirmar que essas questões não foram analisadas é totalmente falso. E eu me pergunto se essa foi meio que a sua jornada enquanto você lia isso. Mesmo dentro do texto, as pessoas fazem perguntas para Jesus, certo? Tipo, você é o Senhor, sabe? Tipo, onde está Deus em meio a tudo isso e a todo esse caos? Os fariseus estão literalmente fazendo a Jesus algumas das perguntas mais difíceis. E há respostas nos evangelhos e em toda a Bíblia há respostas. A pessoa só precisa ser corajosa e talvez dedicada para buscar de verdade. Ou ter um bom LLM, cara. Quero dizer, a essa altura, eu fazia esse tipo de pesquisa antes de poder perguntar para um chatbot. Agora eu posso, e na verdade leio, ou melhor, aprendo muito com o ChatGPT e com o Grok e o Claude. Então, sim, Então, eu fiquei simplesmente impressionado com a qualidade das respostas. Primeiramente, só o fato de terem sido pensadas de forma rigorosa e de terem criado um sistema com o qual eu não estava familiarizado. E eu acho que, sinceramente, muitos cristãos não estão realmente familiarizados com as respostas para muitas dessas perguntas. Eles precisam estar. Eu consigo ver isso agora. Estou curioso, o que você aprendeu sobre ocultismo ao se tornar mais religioso? Se for justo dizer assim, você se considera religioso? Não, sim, agora sou anglicano. Mas é apenas uma história interessante de se contar, sabe? Meio que curioso sobre cultos e tendo esse tipo de fascínio mórbido por essas sociedades secretas e como elas mantêm o poder. Levar isso para você, transformar isso em um renascimento religioso na sua própria vida, é uma história interessante que você não ouve com frequência. Fico curioso lendo a Bíblia, o que ela te ensinou sobre sociedades ocultas? Não muita coisa, mas acho que sim. Uma coisa é que eu não tinha percebido o quanto do ocultismo moderno pode ser encontrado na própria Bíblia, especialmente no Antigo Testamento e também no Novo, até certo ponto. Que muito os rituais maçônicos, na verdade, têm a intenção de ser continuações de rituais do Antigo Testamento, eu acho, ou algo assim. Quero dizer, muito da filosofia maçônica desses mestres construtores, esses maçons, vem diretamente do Antigo Testamento, com a construção do Segundo Templo por Salomão. Isso mesmo. Então, há muitas referências e alusões, pelo menos. E eu então, consegui entender melhor porque eles usam certos tipos de símbolos. Mas em termos dos detalhes do desenvolvimento e funcionamento do oculto, claro, isso não fornece realmente detalhes. E eu fico feliz com isso. Quero dizer, eu não quero saber. Certo? Não? Eu acho que existe uma certa perspectiva secular sobre muitas dessas sociedades secretas que eu acho válida até certo ponto. Então, as ideias de poder, certo? Se você é um intermediário de poder que tem acesso a capital e conexões e consegue influenciar. Você sabe, agendas globais, seja política externa ou qualquer outra coisa. Que se você vai trazer outra pessoa para esse círculo interno, você precisa ter uma forma de controlá-la e que todos nós estamos meio que operando em uníssono e em sintonia. E uma maneira de controlar o comportamento das pessoas é ter esse tipo de material difamatório contra elas, é claro. Então, se eu vou trazer alguém para a minha sociedade secreta que controla tantos acontecimentos do mundo, preciso garantir que você não vai se afastar de mim.
Posso conseguir isso te comprometendo com algum tipo de chantagem ritualizada, como se nós dois cometêssemos um crime juntos. E em muitos casos, parece que esse crime pode ser abuso infantil ou abuso de animais ou qualquer outro tipo de ato horrível. Agora estamos ligados por esse juramento maligno para agir em uníssono. Certo? Eu não acho que necessariamente precise ser ritualizado dessa forma. Mas em muitos casos é sim. Acho que, ok, talvez. Mas eu acho que as pessoas acabam se envolvendo nessas coisas em certa medida por serem abertas ao crime, essencialmente, e então acabam sendo capturadas essencialmente. Certo, então talvez seja assim. Um exemplo disso é alguém que está concorrendo à presidência e dizem, sabe, eu vou te apoiar e vou fazer com que todas essas outras pessoas muito influentes também te apoiem na sua candidatura à presidência, tanto com dinheiro quanto com influência. Mas eu preciso te controlar, então preciso que você faça essa coisa, seja de forma consciente ou inconsciente, para que você nunca se desvie do que eu e o resto desse tipo de, sabe, dessa organização queremos que você faça. E essa é uma perspectiva muito pragmática e secular de como o poder opera. Acho que há exemplos históricos que mostram que é assim. Mas eu acho que, do ponto de vista espiritual, você acha que esses rituais têm algum impacto em um sentido espiritual? Não, eu não sei. Não faço ideia. Ah, eu ouvi ou li, não sei com que credibilidade, que as pessoas que estão envolvidas nelas acham que tem, ahm, que, por exemplo, se eles têm relações sexuais com crianças, ahm, prolonga a vida, por exemplo. Hum. Ahm, já ouvi falar dessas coisas. Claro, todo mundo já ouviu falar da ideia de vender a alma para o diabo, Certo? ahm, que serve meio como um exemplo para qualquer tipo de acordo desse tipo, eu suponho, a menos que seja realmente literal. Ahm, e, de novo, eu não sei. Quero dizer, não tenho nenhuma informação útil. Então, ahm, só estou feliz por não terem me oferecido. É tipo, ou talvez tenham me oferecido e eu não soube na hora. A questão com a qual eu luto quando se trata desse tipo de organização secreta é que eu entendo que existe o desejo de trazer pessoas usando comprometimento para controlá-las. Epstein, eu, sou visto como alguém que controlava pessoas por chantagem, conscientes ou não do que faziam. E de certa forma, isso é chantagem sexual. Talvez também seja apenas chantagem audiovisual gravada em vídeo, onde as pessoas falam de um jeito e eles dizem: bem, temos você gravado dizendo isso, então agora você vai fazer o que a gente mandar. Sempre me pergunto: essas pessoas são ideólogos espirituais, certo? Talvez o Epstein, mas e outros como ele? Eles estão fazendo isso com algum tipo de agenda espiritual? Eles têm um compromisso filosófico com essa ideia de que vão moldar o mundo e a humanidade à sua imagem por causa de alguma outra força superior? Ou fazem isso apenas com base em meios seculares de consolidação de poder? Essa é a coisa que eu nunca consigo entender. Eu não posso te dizer. Tudo o que eu sei é que existem algumas figuras que tiveram crenças religiosas declaradamente estranhas e ahm, conexões com os maçons, por exemplo, e outras sociedades secretas que, separadamente, a gente descobre que tem muitos rituais realmente estranhos e coisas do tipo, certo? Então, eles estavam envolvidos nisso, por que eles estariam envolvidos com isso? E isso fez alguma diferença na opinião deles. Quem sabe? Um, I, uh, quero dizer, todos nós ouvimos depoimentos, qualquer um que tenha estudado essas coisas, ou pelo menos assistido a muitos vídeos no YouTube. Agora, um, já ouvimos isso, ou ouvimos depoimentos de pessoas que afirmam ter sido próximas desse ou daquele indivíduo. É tipo, fulana é uma bruxa, e eu sei porque vi ela sacrificar um bebê ou algo assim, então eu não descartaria isso. Um, eu acho
o caso para todas essas coisas é cumulativo, eu acho. E nós não temos, quero dizer, necessariamente, não temos nenhuma prova definitiva. Se tivéssemos uma prova definitiva, então isso seria de conhecimento público e, sendo de conhecimento público, seria um escândalo enorme para quem estivesse envolvido. Assim seriam vistos como monstros da história. Talvez os monstros da história sejam só os que foram pegos ou caíram em desgraça com as autoridades. Certo? Fico curioso, você acha que a Wikipédia ou qualquer um desses outros meios de comunicação estão trabalhando para ou são cúmplices, de certa forma, dos encobrimentos de muitas dessas organizações? Aaron, eu tenho que te dizer, eu não sei, certo? Quero dizer, eu não olhei muito a Wikipédia sobre esses assuntos. Quero dizer, termos como teórico da conspiração são criados por organizações para fazer as coisas parecerem marginais e colocá-las em categorias estranhas. Aaron, sim, entendi o que você quer dizer. Bem, existem dois aspectos diferentes de usar a Wikipédia para pesquisar essas coisas, certo? Quero dizer, por um lado, você pode realmente aprender bastante informação legítima, relatada de forma razoavelmente fiel por fontes tradicionais, sobre, tipo, o culto Nexium, por exemplo, ou Jimmy Savile, ou qualquer coisa. Boys Town, esse é nojento. Então, sim, você pode aprender sobre essas coisas na Wikipédia. Eu não acho que eles estão contando a história completa, mas também a história inteira não está sendo contada na mídia tradicional. E essas são as únicas fontes que podem ser usadas. Por outro lado, qualquer pesquisador sério e cético tem dificuldade em acreditar na maioria das fontes que você encontra sobre muitas dessas coisas. Na minha opinião, Aaron Wright... Porque a natureza disso é que é algo secreto e que é um culto... Certo, e as únicas pessoas que parecem estar falando sobre o pior disso, sobre, rituais sexuais sangrentos, sacrifícios e esse tipo de coisa. Na maioria das vezes, são pessoas desesperadas, destruídas, que provavelmente usaram drogas e, infelizmente, são testemunhas ruins. Talvez até de propósito, né? Muita gente que... Yeah. Às vezes são usadas por causa da sua incapacidade mental ou do vício em drogas, e aí recebem informações ou são cúmplices dessas informações, de modo que, quando vão a público, são vistos como andarilhos ou pessoas não confiáveis. Acho que há muitas vítimas, especialmente nesses esquemas de exploração sexual, que depois vêm a público contar suas histórias. Mas muitas, em vidas passadas, foram prostitutas ou tinham traços desagradáveis no caráter. Por isso, é fácil descartá-las. Você deve se perguntar se isso não é intencional para que pensem, ninguém vai acreditar nela, então podemos usá-la assim. Trevor, então eu fico me perguntando muito sobre essas organizações e tantos desses arquivos de Epstein que aparecem. A coisa na qual eu sempre fico pensando é, será que é só questão de poder ou tem algo mais espiritual acontecendo? Eles, em alguns casos, como Epstein com o templo na ilha dele, mostram, pelo menos aparentemente, esse fato. Aparentemente, algum tipo de lugar ritualístico, se existem rituais ruins, será que também é possível que existam rituais bons? E o fato de que tantas pessoas estão comprometidas com o mal ritualizado, será que o ritual da bondade também é igualmente verdadeiro? Bem, sim, na verdade isso não é o... Esse não é o raciocínio que eu segui, embora eu possa entender porque isso atrairia algumas pessoas. Em outras palavras, sua última inferência é muito interessante. Essa ideia de que você pode ver evidências chocantes de que existem pessoas que acreditam que o mal ritualizado é poderoso e, portanto, se você acredita que eles acreditam nisso, então por que você não deveria acreditar que os cristãos realmente acreditam sinceramente no que eles acreditam? E então você não deveria levá-los mais a sério se vai levar o lado sombrio a sério? Minha visão não é que eu realmente fiquei convencido de que existe um lado sombrio do mundo que é espiritualmente poderoso. Na verdade, não cheguei a essa conclusão. Eu simplesmente vi que isso é possível e
me afastei. E então, um pouco depois me voltei para a Bíblia e percebi que essencialmente é verdade. Entendi. Você teve momentos espirituais enquanto lia? Você parece obviamente muito intelectual. E que, assim como eu, descobri que meu relacionamento com Deus e com a Bíblia sempre foi muito intelectual, que eu nunca realmente me senti tocado espiritualmente. Nunca tive um momento em que o céu se abriu e eu vi Cristo em uma forma espiritual. Então eu fico curioso, houve momentos espirituais, talvez inexplicáveis ou até explicáveis, para você que te convenceram disso, Aaron Ross Powell? Não sei se são inexplicáveis, não no sentido de presenciar um milagre ou ouvir a voz de Deus ou algo assim. Isso nunca aconteceu comigo. Mas certamente em todo o processo da minha conversão, eu comecei a fazer algo bem. Na verdade, eu preciso contar um pouco do contexto para que isso faça sentido. Quando eu era criança, eu costumava conversar com Deus, sabe? E eu simplesmente tinha esse tipo de conversa de faz de conta. Eu tinha um amigo imaginário quando eu tinha 5 anos de idade, e continuei conversando com Deus da mesma maneira. Às vezes não lembro com que frequência na infância. E então, mais tarde, depois de ler filosofia, Sócrates, diálogos socráticos e tudo mais, eu comecei a pensar sobre diferentes questões, tanto questões filosóficas quanto questões pessoais na minha vida, de uma forma semelhante de diálogo. Então eu tinha esses diálogos muitas vezes com alguma pessoa misteriosa e toda sábia, e às vezes até mesmo com Deus, quando o assunto era sobre Deus. Mas eu escrevia e fazia disso uma espécie de diálogo só para me ajudar a entender as coisas. Então comecei a fazer isso de novo porque era apenas um velho hábito. Acho que fazia tempo que eu não fazia isso. Mas comecei a fazer isso de novo logo depois. Voltei a ler a Bíblia também. Mas é isso. Mas em algum momento percebi que isso eram essencialmente orações e senti a presença de Deus do outro lado da linha, por assim dizer. Como era essa presença? Bem, quero dizer, você realmente não pode descrever isso em outros termos. Quero dizer, realmente parece ser a presença de outra pessoa. Tipo, estou falando com você. Eu estou ciente de que há outra pessoa nesta barraca comigo, certo? E então é do mesmo jeito. Quando estou dialogando com Deus, não estou, aliás, fingindo que sou um profeta e pensando que Ele realmente está respondendo para mim. Quero dizer, uma das principais coisas sobre as quais comecei a falar, na verdade, foi: o que diabos está acontecendo aqui? Será que eu não estou apenas, dialogando comigo mesmo? E eu acho que provavelmente é esse o caso. É só que isso é algo do qual Deus aprova. E Ele quer que a gente imagine como Ele responderia a nós. E talvez no processo da nossa imaginação ele tenha algum tipo de influência espiritual. Mas posso dizer, no entanto, que quando tenho esse tipo de, sessões de diálogo, eu realmente sinto a presença de Deus. É como se, por um lado, fosse a evidência menos convincente da existência de Deus para qualquer outra pessoa. É tipo, ok, você sentiu a presença de Deus, todo mundo sente a presença de Deus. O que isso significa? Mas, por outro lado, para mim, na verdade, é uma das evidências mais poderosas, uma das mais poderosas para a existência de Deus. Isso é algo que, ao mesmo tempo, me inspirou, mas também foi algo com que eu lutei na minha própria jornada de fé, onde eu oro e, às vezes, sinto essa presença, onde não estou sozinho, que estou falando com algum tipo de poder superior.
E então eu converso com meus amigos que são muçulmanos ou talvez hindus, e eles descrevem a mesma coisa. E eu me pergunto, estamos falando com essa mesma fonte divina? Bem, antes de tudo, Deus não é uma fonte divina, Deus é Deus. He's, um, Ele tem uma natureza muito particular, ele tem uma personalidade muito particular. Isso é revelado nas Escrituras, na minha opinião. Um, e, então, eu não quero dizer negar isso. Seus amigos muçulmanos e hindus são incapazes de falar com Deus quando parecem estar falando com um ser divino. É só que se Deus existe, outros espíritos existem. Se a Bíblia é verdadeira, demônios existem e, portanto, é totalmente possível se você não está orando em nome de Deus. É por isso que oramos em nome de Jesus ou em nome do Senhor. É por isso que as orações deles geralmente são direcionadas a, você sabe, nosso Pai, sabe? Então, sabe, a gente não alcança outra pessoa na linha. Certo? Então, quero dizer, o fato de haver alguma entidade espiritual que parece estar lá. Primeiro de tudo, esse, na verdade, não é o único motivo para pensar que existe alguma entidade ali. Na minha opinião, se eu só tivesse um sentimento para me basear, eu não acreditaria na existência de Deus. Definitivamente não. Eu vejo o que mais? Em termos de escrituras. É realmente um caso cumulativo. Então, estou escrevendo um livro sobre isso, tem mais de 650 páginas agora, chamado Deus Existe, e eu aprofundo bastante sobre isso. Primeiro, os argumentos de teologia natural, como é chamado, ou filosofia da religião, os argumentos tradicionais para a existência de Deus, coisas como os argumentos da contingência, os argumentos cosmológicos. Ajuste fino. Ajuste fino, eu mencionei, mas esse, na verdade, não é um que eu uso. Eu tenho algo parecido. E então eu explico basicamente como, porque a Bíblia realmente pode ser considerada uma comunicação de Deus. Eu preciso começar falando sobre o que esperaríamos, ou antes de tudo, por que esperaríamos que Deus quisesse se comunicar conosco. Há boas razões teológicas naturais para pensar assim. E então, quais são as características, por assim dizer, da comunicação divina? E o único corpo espiritual, um texto que realmente se encaixa nesse requisito é a Bíblia. Entendi. Você pode explicar o argumento da contingência para o público? Então a ideia é, se eu estou, sabe, sentado na minha mesa e vejo um pássaro voando pela janela, eu tenho a nítida impressão de que, por um lado, foi quase não precisava ter acontecido desse jeito, poderia ter acontecido um momento antes, um momento depois, talvez fosse outro tipo de pássaro, tanto faz. Mas, por outro lado, se eu entendi todos os fatos que estão envolvidos em aquele pássaro voando pela minha janela naquele momento, você sabe disso. Fatos sobre a espécie, sobre os padrões de nidificação nesta área e sobre aquele indivíduo em particular em um estágio anterior do seu ciclo de vida, etc. Então, sabe, talvez nem mesmo o biólogo mais brilhante do mundo, mas pelo menos Deus seria capaz de explicar por quê tinha que acontecer, certo? Que o pássaro voasse pela janela naquele momento. Mas então o que estamos dizendo que todas essas coisas que são contingentes, como pássaros voando pela janela, em outras palavras, elas não precisam acontecer, mas na verdade elas realmente precisam acontecer. Se levarmos em conta todas as leis que regem a realidade e as condições iniciais e talvez,
constantes científicas e afins. Você junta todas essas informações de fundo e todas as coisas no universo, então, se tornam necessárias, mas individualmente elas definitivamente não são necessárias. Agora, aqui vai uma pergunta. Por que não? Porque podemos falar sobre diferentes descrições da realidade em diferentes arranjos de fatos, como, por exemplo, não só o pássaro voando pela janela, mas uma espécie existindo, ou você sabe a chegada do pássaro à América do Norte, ou qualquer coisa assim, esse tipo de coisa. Lá, se continuarmos a sair de um continente específico para o planeta, para o sistema solar, para o universo e assim por diante, e continuamos a voltar no tempo, explicando coisas que aconteceram antes, podemos, por assim dizer, ampliar a visão, tanto em termos de tempo quanto em termos de espaço. E podemos perguntar sobre a totalidade de tudo isso. Bem, isso é contingente ou é necessário? E então, a forma como eu estruturo o argumento é a seguinte. Eu digo que, bem, certamente parece que o indivíduo... leis, por exemplo, poderiam ter sido diferentes. Pelo que sabemos, com certeza, certas constantes poderiam ter sido diferentes também. Então, por que diríamos que a totalidade, mesmo incluindo as leis e as constantes, etc., seria necessária? Não parece haver nada de necessário sobre elas. E certamente, como a aglomeração não parece necessária, parece extremamente interessante. Por um lado, tudo é muito ordenado e racional, por outro, é uma bagunça. Quero dizer, há muitos detalhes em toda a ciência, sabe? Então, como as coisas dependem umas das outras infinitamente em regressão, há, em última análise, uma coisa que era necessária. Então, a ideia é que se tem que haver uma explicação para o pássaro voando pela janela, que muitas vezes pensamos, quero dizer, basicamente a gente não acredita. Esse é o princípio da razão suficiente, certo? A gente não acredita que as coisas acontecem sem motivo algum. Se um filhote de cachorro aparecesse do nada em cima da mesa agora, a gente perguntaria como ele apareceu ali, por que isso aconteceu? E seria uma pergunta sensata. Se podemos questionar qualquer coisa contingente, também podemos questionar o universo inteiro. E quando fazemos esse tipo de pergunta, no que estamos pedindo é uma explicação. Dar uma explicação em termos de algo que seja necessário, certo? Então, o motivo pelo qual ficamos satisfeitos com explicações sobre o voo do pássaro, em termos de fatos sobre aquela espécie, padrões de nidificação, alimentação e assim por diante, existem essas leis gerais abrangentes que por si só são consideradas como leis da natureza, certo? E, portanto, elas têm um certo tipo de necessidade e ainda assim não têm, certo, Arão? A velocidade da luz poderia ser qualquer valor, talvez em outra realidade ou universo. Exatamente. Então, se quisermos dizer que existe algum ser necessário, ele tem que estar fora do universo. Como sabemos, pelo menos talvez não saibamos nada sobre isso. Essa é uma parte importante do meu livro. Eu não concluo. Portanto, Deus existe. Eu apenas digo. Um ser necessário existe provavelmente fora do universo, porque eu não acho que isso seja uma argumentação sólida. É um argumento indutivo. Então, um ser necessário deve existir fora do espaço e do tempo. Isso explica o espaço e o tempo, as leis e as constantes e tudo isso. Esse é o argumento da contingência. Esse é o argumento da contingência e não podemos ir além dessa conclusão específica. Arão.
Mas agora, como fazemos essa ligação? Essa conclusão é o Deus da Bíblia? Bem, esses são os demais argumentos, basicamente. Entendi, e isso segue, portanto, do argumento da contingência. Mas se pudermos aceitar que existe um tipo necessário de motor imóvel, como as pessoas disseram, o que podemos saber sobre esse motor imóvel? Qual é a natureza desse ser? Arão, na verdade, eu faço argumentos separados, são muito semelhantes, mas podem ser distinguidos em um argumento de causalidade e também em um argumento de design, e eles funcionam juntos. Mas em algum momento você realmente precisa dizer, bem, esse ser deve ser o mesmo ser proposto no argumento da contingência. Há bons motivos para pensar assim, Arão. Como você lida com o problema do mal? Tenho um capítulo inteiro sobre isso. Você poderia explicar o que é isso e talvez dar a sua perspectiva sobre o assunto? Aaron? É muito complicado, na verdade, lidar com isso. Então, eu digo que existem 3 coisas horríveis no mundo. Então, os 3 horrores, como eu chamo, são dor, morte e maldade, essencialmente. E o problema é, temos motivos para pensar, pelo menos de acordo com os primeiros capítulos do meu rascunho, temos motivos para pensar que o Criador do universo é puramente bom. E ainda assim, como é possível que o Criador do universo seja puramente bom se o universo contém mal, morte e dor? Então, como ele permitiria que essas coisas existissem? Então, existe... Minha resposta é, na verdade, complexa e, na verdade, leva um tempo para entrar em grande parte dela. Embora eu vá dizer que não há nada de surpreendente nisso para quem estudou o design, a filosofia da religião, né, o problema do mal em geral. Então, por exemplo, eu falo muito sobre o livre-arbítrio. Eu digo que, a menos que o homem fosse criado com livre-arbítrio, ele seria essencialmente um robô projetado. Uma coisa que sabemos a partir de argumentos anteriores e da teologia filosófica é que Deus, ele guia cada um da estrutura da natureza para ordens superiores de complexidade. E sendo um ser inteligente, ou algo que parece ser um ser inteligente, então ele teria razão para criar algo semelhante a si mesmo como sendo o mais perfeito, porque ele faria algo inferior? Essa é a ideia. Então faz sentido que Deus criasse seres que possam raciocinar as coisas da maneira que ele talvez faça, pelo menos independentemente de Deus realmente raciocinar, talvez não seja assim que a mente dele funciona. Mesmo assim, a ideia é que da mesma forma que Deus cria as coisas e tem uma mente racionalmente ordenada que é livre, nós podemos ser semelhantes, e eu tenho que fazer de novo, é muito longo. Não entrarei em todos os detalhes, só farei este ponto. Eu tenho uma definição de livre-arbítrio, que eu acho que é a definição do senso comum, que é que nós somos livres. Na medida em que podemos deliberar racionalmente sobre as ações que podemos tomar e, em seguida, agir de acordo com essas ações, então agimos com livre-arbítrio. Se nossas ações decorrem de uma decisão que tomamos, sobre a qual poderíamos ter deliberado, essa é geralmente a ideia. O que nos torna responsáveis por nossas ações, portanto, é justamente o fato de pensarmos antes de agir, ou pelo menos sermos capazes de fazer isso. Portanto, somos responsáveis
Portanto, também podemos ser elogiados e culpados por nossas ações. Então, essa é a ideia geral. Então, a ideia é que é exatamente isso que queremos dizer por racionalidade, essencialmente racionalidade deliberativa. É isso que dá criatividade aos seres humanos, dá inteligência a eles, permite que, basicamente, participem da criação ou do desenvolvimento do mundo. Então você e seus amigos fizeram isso aqui, certo? Esse foi o seu pedaço de criação, por assim dizer. Obviamente vocês não criaram os materiais nem nada disso, mas saiba que é dessa forma que você é livre, que nós somos livres. E isso, na verdade, é realmente essencial para sermos o tipo de nível de criação que somos. Em outras palavras, simplesmente não seríamos humanos e não teríamos o valor que temos como seres humanos se não tivéssemos o livre-arbítrio. Porque, novamente, o livre-arbítrio é essencialmente o mesmo que a nossa capacidade de deliberação racional e, da mesma forma, a liberdade de fazer o mal, certo? Exatamente, essa é a relevância disso. Assim que você começa a falar sobre liberdade, então você realmente não pode ter liberdade a menos que tenha a liberdade de fazer algo que você não deveria. Basicamente, Trevor Jr., entendi. Mas agora, quanto ao câncer, desastres naturais ou outros tipos de males não causados por humanos, existe alguma explicação no seu livro que aborde essas questões? Atos de Deus, como as pessoas costumam dizer. sim, existem. Novamente, é realmente muito, muito difícil entrar nesse assunto. Posso te dar o começo da explicação, mas provavelmente levaria 1 hora para falar sobre tudo. Por favor, imagine um mundo em que os seres humanos sejam livres nesse sentido. Sejam capazes de. Bem, vamos colocar dessa forma. Vamos supor que eles nunca. Os corpos nunca se deterioram, eles são essencialmente semideuses ou deuses, tanto faz. Então os problemas estão resolvidos. Não há dor e não há morte. Então, se não há morte, se também existe reprodução, então vai haver o universo vai ser preenchido pelas leis da multiplicação, como elas se chamam, tanto faz. Então, só o fato de tudo dobrar significa que o universo vai ser preenchido. E, bem, se não houver sucessão de seres, essencialmente, então como pode haver qualquer desenvolvimento, certo? Especialmente se estamos falando de desenvolvimento livre, certo? Isso parece exigir a morte, na verdade. E então a ideia de que teria que haver dor decorre do fato de que, bem, se vai haver morte, tem que haver alguns indicadores de que você está em perigo de morrer. Se você disser que todo mundo é absolutamente, incapaz de sentir dor e ainda assim pode morrer, então, bem, isso na verdade também é uma situação bem ruim. Eles vão morrer felizes, eu suponho que é isso. Tem muito mais coisa envolvida do que isso. Entendo, mas percebo que essa é uma questão interessante, não? Para haver desenvolvimento, a morte precisa existir para que os humanos evoluam. Mas se esse for o caso, então, sabe, em Adão e Eva, seja como uma história literal ou uma metáfora para os primeiros humanos, a reprodução não estava no plano original de Deus? Eu acho que Deus sabia que eles iam pecar, então ele os criou com livre-arbítrio e ele teria entendido o que isso significava. E no fim das contas, nós vamos participar de uma nova criação que será totalmente civilizada e muito mais avançada do que Adão e Eva. Right? Isso é o que importa. Então, sim, eu acho que sim. Ele sabia disso.
going to eles iam pecar e mesmo assim, basicamente, também sabia quais seriam as consequências finais disso e permitiu que acontecesse. E sim, eu teria dificuldade em lembrar de tudo que escrevi sobre isso. O incrível, porém, é que todos esses pontos, na verdade, podem ser encontrados de uma forma ou de outra na Bíblia. Esse, em particular, pode ser encontrado na Bíblia. Jesus disse que na nova criação seremos como os anjos. E a implicação é que ninguém será casado. Portanto, não haverá relações sexuais, portanto, não haverá filhos. E a população do céu ou não vai aumentar ou vai ser por algum outro meio que ainda não conhecemos. Interessante agora. Mas sim, esse é realmente um ponto que eu explicito algumas vezes, inclusive no meu livro, que as crianças chegaram junto com o pecado. Interessante e até engraçado. Quando o livro será publicado? Você sabe? Não. Eu não sei. Ainda estou trabalhando nele. Tenho trabalhado nele nos últimos 5 anos. Comecei a trabalhar nele antes de acreditar que Deus existe. Eu estava só trabalhando nos argumentos, nessas novas versões de argumentos que eu tinha criado. E foi, na verdade, em parte, no processo de desenvolver os argumentos e passar a entendê-los corretamente, que acabei levantando as mãos e dizendo, bom, acho que agora acredito que Deus existe. Você não odeia isso? O quê? Você não odeia quando está lendo, tentando se convencer, e de repente pensa que talvez Deus exista? Isso é interessante. Você já ouviu essa? Essa é uma que eu ouvi recentemente e tenho pensado sobre ela. É essa ideia de outros tipos de humanos, no sentido de que nós somos Homo sapiens, mas também existiu o Homo erectus. Sim, sim. Sim, também há os neandertais, como descrito por antropólogos. Cristo morreu por eles, eles podem receber a salvação. Eu não sei. É uma pergunta fascinante. Acima do meu nível, não me sinto realmente obrigado a formar uma opinião sobre isso. Eu não acho que isso seja tão importante, no final das contas. Quero dizer, a gente pode especular, mas é só especulação, né? Da mesma forma que você pode especular sobre como resolver outros problemas de Gênesis, 1 a 11. Mas minha opinião é que muitas opiniões diferentes sobre esses assuntos são compatíveis com uma fé genuína. Fico curioso só para encerrar essa discussão. Se há alguém que está lutando com sua fé e não tem certeza de como isso é para ele ou nem sabe por onde começar. Talvez essa pessoa esteja sendo atraída pelo ocultismo, talvez veja os escritos desses mestres ocultistas e ache isso mais atraente. Que conselho daria e como encorajaria alguém a iniciar essa jornada espiritual? Fiquei honrado por receber um rascunho do livro de Michael Horton, que será lançado em breve. Então, é o 3º volume de uma série de 3 volumes sobre o movimento espiritual, mas não religioso. E realmente abriu meus olhos sobre a história desse tipo de pensamento espiritualista, a ideia do eu divino ao longo da história, muitas dessas coisas. Então, por um lado, parte disso está enraizada no que foi chamado de sabedoria perene, certo? E parte disso é apenas uma reação à Bíblia. Eu acho, novamente, como eu estava dizendo antes, eu acho que é mais. A Bíblia ela é usada como uma ferramenta quase para o esclarecimento espiritual, mas no final das contas, o esclarecimento espiritual é algo que é independente de quaisquer palavras específicas de Deus.
Eu acho que esse é o erro, né? Eu acho que o erro que está sendo cometido nesse caso é pensar que Deus é um ser específico, certo? Ahm, e existem boas razões que você pode chegar, independentemente de acreditar na Bíblia, para pensar que existe apenas um Deus, ou que existe um Deus supremo que pode ter criado vários espíritos subordinados, mas tem que haver um chefe, essencialmente, que é responsável pela própria criação. Então, uma vez que você colocou isso na mesa e pensa que, sabe, Deus se comunicaria conosco, certo? Ele não vai se comunicar de uma forma que seja confusa. Bem, pode ser um pouco confusa, mas não vai ser fundamentalmente contraditória. In the way that, da maneira que o conjunto de todas as supostas revelações tem sido. Se você pega todas as diferentes escrituras sagradas de várias tradições religiosas juntas, elas são muito contraditórias, certo? Então você não pode. Um, e outra coisa que fica muito clara, se você olhar novamente para a história do pensamento, é essa ideia de ser espiritual, mas não religioso. Uma coisa que você percebe é que as pessoas que são atraídas por essas coisas são Ahm, elas parecem estar mais interessadas em ahm, provar sua própria sabedoria e sua própria iluminação do que realmente tentar descobrir algo objetivamente verdadeiro. Você entende o que eu estou dizendo? Ahm, e todo o pensamento por trás do ocultismo, no fim das contas, o esoterismo de vários tipos, está em continuidade com essa ideia de ser espiritual, mas não religioso. E basicamente o objetivo é nos transformar em pequenos deuses. Essencialmente, tudo se resume a ser capaz de imaginar um criador e, em seguida, imediatamente pensar: eu posso ser assim. Eu sei que muitas pessoas que seguem essas religiões alternativas não pensam dessa forma. Mas eu acho que, em algum nível, há um pouco disso acontecendo. Existe uma espécie de autoidolatria, e uma parte muito, muito importante disso é essa ideia de que você está se elevando por conta própria. Então eu recebi alguns tweets recentemente desse cara e nós temos conversado, indo e voltando, sobre uma oração que eu postei no último domingo e um, nela eu basicamente digo: Deus, um, eu digo que quero ser o mais humilde possível, deixe-me ser guiado pelo seu espírito e sempre submeter meu julgamento ao seu, essencialmente. E esse cara estava dizendo: você não acha? É realmente importante que nós, para sermos devidamente humildes diante da divindade, que nós tentemos meditar e alcançar uma espécie de estado de paz interior e assim por diante. E a minha reação a ele, e é difícil de expressar, mas ele está pensando que depende dele, ele está pensando que existe algum tipo de tecnologia espiritual ou método ou algo que ele possa seguir. E isso, então, o tornará mais qualificado, mais iluminado para estar em contato com os mestres ascensionados, ou seja lá, o que ele acha que existe. Mas isso é como? Está errado desde o início, está errado desde o começo. Deus se revela, Deus é um ser único com uma natureza determinada.
Não estou tentando soar como calvinista, pois realmente não sou. Mas há alguma verdade no que eles estão dizendo ali. A ideia principal é que Deus se revela. Nós não fazemos algum tipo de esforço especial para sermos dignos de ser como Ele, ao contrário, é Ele quem nos faz semelhantes a Ele. Ele nos santifica, para usar o jargão teológico, depois que Ele nos salva, certo? Então Ele vem até nós. E nós respondemos confiando nele e confessando nossos pecados, e então somos trazidos para a família de Deus. Isso não tem nada a ver com meditação ou algo assim. E eu acho que Deus também percebe que as pessoas são diferentes e que elas interagem com Ele de maneiras diferentes. Então, sim, eu acho que há uma noção cristã de divindade é muito, muito diferente de uma ideia esotérica ou da nova era, ou como você quiser chamar, de espiritualidade. Sim, eu me pergunto se a ideia esotérica talvez seja essa. Ao seguir algum tipo de sistema, eu posso me comunicar e experimentar Deus imediatamente e, além disso, me tornar como Deus. Certo? Enquanto eu acho que a perspectiva cristã é muito mais que eu existo humildemente diante de Deus e que somente através de Deus sou capaz de fazer qualquer coisa que seja digna. E eu acho que, em poucas palavras, talvez seja um paralelo claro entre eles e uma distinção entre eles? Não. Exatamente, você disse muito bem. E por isso dizemos só lhe deu glória. Então, glória somente a Deus, né? Significa que toda glória, qualquer coisa da qual você possa se orgulhar, qualquer coisa na sua vida, perceba que isso vem de Deus e seja humilde diante dele e não se exalte acima dos seus semelhantes. Porque tudo isso são apenas dons de Deus e não algo que você fez por si mesmo, certo? Exatamente. Estou animado para ler seu livro, e se você tiver uma cópia antecipada que queira me enviar, eu ficarei feliz em ler. Provavelmente vou ler devagar ou usar um LLM para entender tudo, mas estou sempre aberto. Larry, obrigado por participar. Foi uma ótima conversa e agradeço por compartilhar. Tanto seu trabalho na Wikipédia e esforço para reformá-la, quanto sua jornada espiritual. E um caminho interessante que eu realmente nunca tinha ouvido antes, com quase uma espécie de introdução invertida pelo ocultismo, até chegar à luz de Deus. Eu acho isso muito interessante. Sim, sim. Bem, eu não daria nenhum crédito para essas pessoas. Sim. Claro. Mas sim, é realmente bem incomum de qualquer forma. Obrigado por me receber. Claro, vamos repetir isso em breve, quando seu livro sair. Senhoras e senhores, essa foi minha conversa com Larry Sanger sobre sua jornada espiritual. Fizemos outro episódio sobre sua filosofia, confiram, sobre a Wikipédia e alguns dos elementos meio nefastos que entram na criação de uma das maiores, talvez a maior, enciclopédia da existência humana. Se você gostou da conversa sobre a jornada espiritual dele e religião, tenho uma ótima notícia. Temos outro canal, Acampamento da Religião, para quem se interessa por temas religiosos de várias religiões, não só o cristianismo. Em uma tentativa de boa fé, de tentar entender no que cada um acredita, você pode conferir isso lá no Acampamento da Religião. Mas, é claro, se você gostou desse episódio, pode continuar aqui mesmo no Acampamento Gagnon. Agradeço, fazemos episódios semanais. Converso com pessoas brilhantes como jornalistas, especialistas, acadêmicos, autores e militares, todos dispostos a compartilhar histórias ou conhecimentos e aprofundar o assunto. Não se esqueça de se inscrever. Por favor, deixe um comentário, me diga o que achou deste episódio e eu te vejo na próxima. Valeu!